Bom dia! É muito bom estarmos juntos, reunidos, para louvarmos o nosso Deus, para aprendermos da palavra do Senhor. Mais do que isso, para sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo, nosso Salvador. Amém? Esse é o nosso desejo. Nós estamos em uma série de mensagens que durará todo o primeiro trimestre desse ano, chamada Recriados. E nós estamos falando sobre a nossa identidade. Na primeira mensagem falamos sobre a fonte da verdade. Na segunda mensagem, o fracasso do self moderno e como chegamos nessa identidade terapêutica do self. Na terceira mensagem, falamos sobre verdades e mentiras que nós adotamos na construção da nossa identidade. Na quarta mensagem, falamos sobre falsos evangelhos que foram pregados e adaptados à cosmovisão atual do self. Na quinta mensagem, falamos sobre o aspecto relacional da nossa identidade e como esse Deus relacional, ao nos criar, nos fez participantes do seu próprio relacionamento, ou seja, usufruímos do relacionamento com a Trindade uns com os outros. Na mensagem de domingo passado, falamos sobre as cegueiras identitárias, se é que eu posso dizer assim, e como nós precisamos nos abrir. Existem pontos cegos na nossa espiritualidade, na nossa identidade, e que nós precisamos reconhecer essas cegueiras a fim de termos a nossa identidade restaurada em Cristo Jesus. E hoje, chegamos. Estamos na sétima mensagem, ok? Da série Recriados, e a gente vai falar sobre o chamado, nosso chamado recriado, né? Vamos falar sobre qual é a relação entre a nossa identidade em Cristo Jesus e o nosso chamado. Gostaria de começar com uma frase de Agostinho que termina com uma pergunta, ok? E o meu foco principal ao começar a mensagem com essa frase é a pergunta ao final da frase. Vamos ler juntos? O que sei, Senhor, sem sombra de dúvida, é que te amo. Não precisa repetir, eu falei ler junto no sentido de vamos acompanhar juntos. Mas é legal, ó, a igreja pegou o espírito da coisa, né? A gente faz as coisas juntos, é isso aí. Mas vamos lá, presta atenção aqui. O que sei, Senhor, sem sombra de dúvida, é que te amo. Feriste meu coração com tua palavra e te amei. O céu, a terra e tudo quanto neles existe, de todas as partes me dizem que te ame, nem cessam de repeti-lo a todos os homens, para que não tenham desculpas. Mas, que amo eu quando te amo? O que eu amo quando eu te amo? Essa é a pergunta que inicia essa mensagem. Nós veremos no meio da mensagem, ela retornará, e ao final também, ok? E hoje eu queria dividir, então, a mensagem em duas partes, ok? A primeira parte, a gente vai falar sobre identidade, e a segunda parte, a gente vai falar sobre chamado. Ok? Dentro de uma linha do tempo, né, essa primeira parte, identidade, a gente vai ver a imagem criada, a imagem distorcida e a imagem restaurada. Ok? E nós vamos então começar com a imagem criada. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, essa imagem tem os textos base da primeira parte. Ok? Eu sei, são muitos textos, mas eu tentei tirar, eu não consegui, tá bom? Eu tentei reduzir ao máximo, resumir, mas eu tentei fazer de uma forma organizada para que a gente não se perca. Então, queria começar com Gênesis capítulo 1, versículo 27. Vamos ler juntos. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. O que temos visto ao longo dessa série de mensagens é sobre a nossa identidade. Esse texto certamente foi um dos mais utilizados até aqui e será e continuará sendo
até o final dessa série. Ok? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E precisamos entender o que isso significa. Precisamos entender que nós fomos criados com um propósito. Nós somos representantes de Deus. Nós fomos criados para espelhar e espalhar a imagem de Deus. E tudo o que fazemos deve, então, apontar, melhor dizendo, tudo que nós fazemos deve apontar para a identidade que recebemos do próprio Criador. Só que não é pouca coisa. Quando a gente lê que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, precisamos entender que fomos criados com um propósito, fomos criados para um relacionamento, somos seres relacionais, e como temos visto até aqui, nós desfrutamos desse relacionamento, e talvez o epicentro de compreendermos a nossa identidade, o propósito da nossa criação, ou seja, talvez a coisa mais importante quando falamos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, seja entendermos que somos seres relacionais e que hoje desfrutamos de um relacionamento com o próprio Deus. Ok? E nisso está o fundamento, a coisa mais importante sobre quem nós somos. Nós somos seres humanos que foram criados para ter um relacionamento com Deus, representar Deus, espelhar e espalhar a sua glória por toda a terra. Somos seres adoradores que amam, que adoram ao próprio Deus. Ok? Salmo capítulo 8, de 4 a 6 diz: quem são os simples mortais para que penses nele? Quem são os seres humanos para que com eles se importes? E no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Nós recebemos de Deus dignidade por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Por termos sido criados à imagem de Deus, todo ser humano confere em si dignidade. E não apenas dignidade, mas propósito, um propósito incrível, ok? E todo mundo deveria se deleitar, nós fomos criados então para nos satisfazer nesse propósito e nesse relacionamento com Deus e uns com os outros. Mas a imagem criada, essa imagem que foi recebida, que nós recebemos da parte de Deus, essa imagem foi distorcida. Essa imagem foi distorcida. Deus nos deu uma identidade, Deus nos deu um propósito, mas a imagem de Deus em nós foi manchada, e agora não conseguimos ver com clareza a imagem de Deus em nós, e isso acontece por causa do pecado. Talvez o texto base, e a gente passeou muito por ele durante essa série, seja Gênesis capítulo 3, mas eu queria ler Gênesis 2 agora, não 3. Lá os versículos de 15 a 17 dizem assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Deus deu uma ordem. Deus falou: vocês podem comer de qualquer fruto, de qualquer árvore aqui no jardim do Éden. Entretanto, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comam. Por quê? Não é porque Deus queria impor regras, mas fruto da sua bondade, a lei, as regras foram colocadas como uma tentativa, como um amor de Deus, como uma tentativa de orientar. E Deus falou: se vocês comerem, vocês vão colher consequências amargas. Não comam, porque vocês vão morrer. A morte é a principal consequência da queda. Devemos entender que o pecado afetou toda a criação. Ok? Então a imagem de Deus em nós foi manchada e distorcida. E como representantes de um Deus perfeito, hoje não conseguimos espelhar com clareza esse Deus santo, amoroso, justo,
porque a imagem de Deus em nós está deturpada. E em Gênesis 3 vemos como a nossa natureza foi manchada. A gente lê lá como aconteceu a tentação, em onde a serpente veio, conversou com Eva, e falando que Deus estava mentindo a respeito do que ele disse. Eva acreditou nas mentiras da serpente, ao invés de se apegar às verdades e às promessas de Deus. E ela então comeu do fruto, deu ao marido, e Adão também comeu. E aí a gente vê como a queda entrou no mundo. Agora, um texto que é muito especial para entendermos a distorção da imagem de Deus no ser humano é Romanos capítulo 1. Acompanhem comigo, Romanos capítulo 1, versículo 18. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Precisamos entender que Deus nos criou e Deus falou: se você comer do fruto, você vai morrer, ok? E se Deus é justo, Ele precisa agir conforme a lei. Ele precisa agir conforme a regra que Ele colocou. E se Deus é justo, a consequência que Ele disse que viria precisa ser cumprida. Ou seja, aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18, a gente vê que Deus, Ele não está contente com o ser humano. Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores. E quem são pecadores? Todos nós. Todos são pecadores. E se Deus é justo, a sua ira está então sobre todos os pecadores, de forma que todos merecem a condenação. De forma que todos nós sofremos com as consequências do pecado. E a condenação aqui não é apenas morte eterna. Nós sofremos com a condenação do pecado hoje. Hoje nós desfrutamos de uma imagem distorcida. Não conseguimos mais ter um relacionamento com Deus da forma como Deus queria em Gênesis. Nós fomos criados para ter um relacionamento pleno com Deus, para sermos satisfeitos em Deus. Mas tudo foi deturpado pelo pecado. Agora nós trocamos, a gente vai ver isso em Romanos, que nós trocamos então a nossa satisfação em Deus pelas coisas que Deus criou. Vejam comigo. 21. Sim, eles conhecem algo sobre Deus, os pecadores, mas não o adoraram, nem lhes agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e, com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, versículo 22, tornaram-se tolos. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. E, como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Ou seja, a imagem de Deus em nós está distorcida. Nós que fomos criados para nos satisfazer em Deus, nós que fomos criados para nos deleitar em Deus, nós que fomos criados para representar e espalhar a glória de Deus por toda a terra, agora a gente trocou tudo, virou tudo uma bagunça. A gente, ao invés de adorar o Criador, a gente adora a criatura. Ao invés de adorar a Deus por quem Ele é, a gente adora a Deus em busca de coisas do que Ele pode dar, e somente por causa disso. A gente começa então a se deleitar nas coisas que Deus dá, ao invés de nos deleitarmos no próprio Deus. A nossa satisfação agora foi deturpada. Tudo em nós foi manchado por causa do pecado. E agora os nossos desejos são corrompidos, nossos pensamentos são corrompidos, nossa posição como criatura foi corrompida. A gente quer tomar o lugar de Deus o tempo inteiro. A gente, ao invés de nós nos satisfazermos na glória de Deus e em ver o seu nome conhecido e glorificado, nós queremos o reconhecimento. Percebe? Ou seja, a imagem de Deus em nós está completamente distorcida. E aqui no versículo 24 a gente vê algo impressionante. O que é impressionante no versículo 24? Quando Paulo diz: Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. E como resultado dessa entrega, eles praticaram entre si coisas desprezíveis. Gente, o nosso coração agora
é pecaminoso, os nossos desejos são pecaminosos, a nossa natureza é completamente caída. E existe uma graça de Deus em todo o ser humano. Deus, em sua graça, Ele segura o ser humano, para que o próprio ser humano não seja totalmente escravo dos seus desejos, do seu coração. Porque se Deus largar o homem, quanto mais Deus deixar o homem seguir o seu próprio coração, mais profundo o homem seguirá e cairá em pecados e em coisas degradantes. É o que está dizendo aqui no versículo 24. Por isso, eu não sei se você já passou por algum problema na sua vida, algum momento de muita dificuldade, e amigos próximos, nas melhores das intenções, chegaram perto de você e falaram: está passando por um momento muito difícil, eu tenho um conselho para te dar. Faça o que o seu coração mandar. Não sei se você já ouviu isso. Sabe quem criou essa frase? O capiroto. Por quê? Porque, de acordo com Romanos capítulo 1, se nós seguirmos o nosso coração, a gente vai se afastar cada vez mais de Deus, porque a imagem de Deus em nós foi distorcida e o nosso coração não quer mais Deus. O nosso coração, ele quer o oposto do que Deus quer, o oposto da vontade de Deus, o oposto da glória de Deus. O que o nosso coração quer? Nos colocar no centro. Colocar o nosso self, o nosso eu, nossas vontades, os nossos desejos, os nossos status no lugar de Deus. Não estamos mais satisfeitos em sermos criaturas de Deus, em termos sido criados para refletir a Deus. O que Eva fez? Qual foi a tentação de Eva? Se você comer do fruto, você vai ser como Deus. Ela não se satisfez mais em refletir a imagem de Deus, em ser representante de Deus. A tentação foi: eu serei como Deus. E essa é a nossa tentação diária. É o que acontece, o nosso coração busca exatamente isso. E aí sim, versículo 25, trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, o que a gente tem falado aqui o tempo inteiro. Qual é a verdade? Qual é a mentira? Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Você quer ver? A gente pode dar tantos exemplos disso. Talvez fique mais fácil pensando em pessoas que não conseguem se libertar de qualquer pecado. Você conhece alguém que luta com algum tipo de vício? O que é o vício, se não a pessoa escrava dos desejos do seu próprio coração? O que é um viciado, se não uma pessoa que sabe que aquele vício faz mal, mas ela não consegue se libertar? Sabe por quê? Porque nós não somos capazes de nos libertar. A única maneira de nos libertarmos é entendermos que o nosso coração está completamente afastado de Deus. E colocarmos Deus, então, no lugar certo na nossa vida. Percebe como isso tem tudo a ver com a nossa identidade? A nossa identidade, se nós assumirmos a nossa identidade da maneira correta, então vamos vencer os pecados que nos tentam com muita constância. Precisamos entender, então, primariamente, sobre esse coração que está completamente desgarrado. Mais um versículo, Jeremias 17:9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. Presta atenção nesse versículo, igreja. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Por isso, conselhos como segue o seu coração, é um conselho, é lógico, a pessoa está nas melhores das intenções, a gente tem que entender qual é o conceito de coração que ela tem. Mas se nós realinharmos essa frase à luz da palavra de Deus, a gente vai ver que seguir os desejos do nosso coração é uma coisa terrível. Por quê? Porque os desejos do nosso coração são contrários aos desejos de Deus. Simples assim, de maneira resumida e de maneira bem simples, é isso. Ou seja, existe uma distorção da imagem de Deus em nós, distorção do nosso coração, distorção da nossa mente, distorção dos nossos desejos, distorção da nossa relação com Deus. A gente não consegue mais colocar Deus no centro da nossa vida. A gente não consegue, as nossas relações, não apenas com Deus, mas com o próximo, foi quebrada. A imagem de Deus em nós foi distorcida.
Mas qual é a boa notícia? É que a imagem de Deus em nós pode e deve ser restaurada. Então, primeiro a gente viu a imagem criada, depois a gente viu a imagem distorcida, por último, nós podemos ter a imagem de Deus restaurada. Então a gente vai lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Gente, esse versículo é um versículo de muita esperança. Todo aquele que está em Cristo se torna nova criação. Em Cristo estamos sendo recriados. Percebe? E daí vem o nome da série, olha que legal. Nós estamos em recriação, nós estamos em processo de restauração. E o que Deus está fazendo é recriando a imagem para a qual nós fomos criados, o propósito para o qual fomos criados. Aquela identidade que foi perdida, distorcida e manchada no Éden, agora ela está num processo de restauração. Agora nós precisamos então retornar à identidade para a qual Deus nos criou, uma identidade que nós recebemos de Deus. Em Cristo recebemos nova criação, em Cristo. Nova identidade, nova vida, nova natureza. E como isso acontece? Eu li o versículo 17, queria ler o versículo 21 de 2 Coríntios capítulo 5. Diz assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado. Presta atenção. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Glória a Deus. Pergunta: se você é cristão, você precisa, nós como cristãos, precisamos crescer na habilidade de falar sobre Jesus, quem é Jesus e o que Ele fez. Na verdade, concordam comigo? Precisamos crescer nessa habilidade. Eu tenho uma pergunta que nós como cristãos precisamos saber responder. A gente precisa, todos que se dizem cristãos, precisam responder a essa pergunta. Por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus teve que morrer? Jesus tinha que morrer? Era uma opção, ele que quis. Se ele não morresse, o que ia acontecer? Ok? Gente, Jesus não morreu na cruz para dar um bom exemplo. Jesus não morreu na cruz para dar, de alguma forma, um exemplo de amor. Não foi isso, não foi só isso. Foi muito além disso. Se Jesus não morresse na cruz, todos nós teríamos que pagar pelas consequências extremas do pecado, e não apenas uma consequência eterna, que eu falo eterna após a morte. Nós estaríamos então vivendo Romanos capítulo 1 de maneira completamente desregrada, se não fosse pelo sacrifício de Cristo Jesus. Jesus teve que morrer, por quê? Porque se Ele não morresse, nós estaríamos completamente perdidos e totalmente desgarrados. Se Jesus não morresse, hoje a nossa vida presente seria um caos. Talvez você fale, mas a minha vida já é um caos. Mas deixa eu te falar, sem Cristo, acredite em mim, seria muito pior. E falando então de vida após a morte, sem Cristo, nós seríamos eternamente condenados. Não é que Cristo foi legal ao morrer por nós. Se Cristo não morresse, toda a ira de Deus cairia sobre nós, como a gente leu em Romanos capítulo 1, versículo 18. O que Jesus estava fazendo então na cruz, igreja? Jesus estava recebendo a condenação dos nossos pecados sobre Ele. E é por isso que lá na cruz, Ele fala duas coisas que para mim são muito marcantes. A primeira foi, Deus meu, por que me abandonaste? Porque o que é o inferno, senão o abandono de Deus? O que é o inferno, senão a ira justa de Deus sendo manifestada? Por isso Jesus falou,
Jesus experimentou o abandono do Pai na cruz para que nós pudéssemos ter comunhão eterna com Ele. E a segunda coisa que Jesus disse na cruz, Ele falou, está consumado, que significa o quê? Tetelestai. E o que é tetelestai? Significa está pago. Está pago. Quando você pagar a conta de alguém, alguém fala, poxa, não precisava, você fala, tetelestai. Pegou? Anota aí. Está pago. O que Jesus fez na cruz? Ele pagou pelas consequências do meu e do seu pecado. Na cruz, Jesus levou a ira de Deus que estava destinada a nós. As consequências do nosso pecado caíram sobre Cristo. Ele foi castigado por causa do nosso erro. E de acordo com o versículo 21 de 2 Coríntios capítulo 5, fala que Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Ele não pecou, nós pecamos, mas ele recebeu a nossa condenação. Por isso ele gritou lá na cruz, o quê? Está pago, está consumado. E o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver que a imagem de Deus então, a imagem de Deus em nós está sendo restaurada por causa de Cristo, por causa do que Cristo fez. Jesus morreu no meu lugar. Ok? E talvez você diga, mas eu conheço pessoas que creem em Jesus, mas não são nova criatura. Precisamos entender uma coisa, que nós estamos em um processo de restauração e recriação. E 2 Coríntios 3,18 fala sobre esse processo, olha só. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Nós estamos, então, quando a gente crê em Jesus, quando a gente, então, confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando a gente tem uma experiência de conversão, a gente começa então a viver um processo de santificação, um processo de restauração, e nesse processo, gradativamente, a imagem de Cristo está sendo restaurada em nós, de tal forma, qual é a identidade que a gente recebe em Cristo Jesus? É a identidade para a qual nós fomos criados. Agora, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, tudo que Jesus conquistou na cruz, nós recebemos como herança, como herdeiros, porque o que significa ser declarado justo? Significa que Deus não olha mais para nós como pecadores, mas como santos. Ele não olha para nós como pessoas que pecaram, Ele olha para Cristo, para o seu Filho, e fala, assim como Cristo é justo, eu vou declarar você justo por causa da vida perfeita que Ele viveu e por causa da morte perfeita que Ele morreu. Ficou claro, não sei, confuso, né? A gente vai entendendo aos poucos. Eu espero que isso fique claro. E aí sim, eu vou começar então uma transição para a segunda parte, que é o chamado. Então a gente está falando sobre identidade criada, identidade distorcida, identidade restaurada. E aí, olha só como Romanos 8 ganha vida para nós. Olha só. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Que são chamados de acordo com o seu propósito. Eu coloquei o 28 por causa da palavra chamados, tá bom? Então, 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Ou seja, Deus nos predestinou para quê? Para nos tornarmos a semelhança de Cristo Jesus. A imagem de Cristo em nós está sendo restaurada. Por quê? Porque Cristo Jesus pagou um alto preço. E se nós pegarmos, por exemplo, o livro de Efésios, a gente vai ver em Efésios capítulo 1 que nós fomos adotados por Deus, que Deus nos amou, nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dele.
conforme o bom propósito da sua vontade. No versículo 11 a gente vai ver que em Cristo nós nos tornamos herdeiros. E 13 e 14, que nós fomos selados pelo Espírito Santo como garantia, como penhora, até o dia em que Deus vai voltar e a gente vai desfrutar então dessa restauração plena. Em Efésios capítulo 2, a gente vai ver, mais uma vez, Paulo falando sobre a obra de Cristo Jesus. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, vivíamos desgarrados, seguindo os nossos desejos, éramos por natureza merecedores da ira de Deus, mas Deus é tão rico em misericórdia, nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos, ok? E o versículo 18 de Efésios 2 é tão precioso. Agora, por causa de Cristo, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Nós temos acesso ao Pai. Olha o que Cristo Jesus fez, Ele está restaurando a nossa identidade, Ele está restaurando os nossos desejos. Agora os nossos desejos que são caídos por causa do pecado, agora eles podem ser redimidos. A gente pode começar, por meio da restauração de Cristo, a desejar as coisas conforme a vontade de Deus. A gente pode pensar conforme os pensamentos de Deus. A gente pode então viver conforme a vontade de Deus, por causa da obra de Cristo. A gente consegue então entender que pelo Espírito a gente tem acesso ao Pai. Nós podemos ter um relacionamento pleno com Deus hoje. Por quê? Porque Cristo Jesus pagou o preço na cruz, nos dando livre acesso ao Pai. Tudo isso em Cristo Jesus. E aí vem então o versículo para fazermos a virada da parte 1 para a parte 2. Já que Jesus fez tudo isso por nós, já que Jesus pagou todo o preço necessário, já que nós não somos merecedores da nossa salvação, é pela graça, o que fizemos para sermos declarados justos diante de Deus? Resposta: nada. Foi obra total de Cristo Jesus. Foi uma obra dele. Nós fomos escolhidos por causa dele, nós fomos amados por causa dele, nós fomos aceitos por causa dele. E podemos dizer em alto e bom som: não somos merecedores e não colaboramos em nada para termos sido aceitos. Aí vem Efésios capítulo 4, versículo 1. Portanto, o que é portanto? Já que, eu não vou repetir tudo, tá? Já que vocês foram aceitos, amados, adotados, tal, já que Jesus fez isso, comprados. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do... Vamos um pouquinho mais forte. Suplico-lhes que vivam de modo digno do... E qual é o chamado que a gente recebeu? Qual é o chamado? Lógico, existe o chamado específico, mas existe o chamado geral. Muitas vezes a gente fala sobre o chamado, sobre alguma orientação ministerial que Deus dá para determinadas pessoas, né? Isso é muito comum no meio ministerial, pastores, eles falam: Deus me chamou para o ministério. E está certa essa nomenclatura, ok? Mas eu estou falando, nessa pregação, sobre o chamado geral de todo cristão. Ok, Cristo Jesus pagou o preço para recebermos uma nova identidade. E aí, qual é o nosso chamado como cristão? Qual é esse chamado? O nosso chamado é viver de modo digno para o qual... Ou melhor, é viver de acordo com a vida que Cristo Jesus pagou por nós. O nosso chamado é viver de modo digno do Evangelho. É viver de modo digno da salvação de Jesus. Olha o que Jesus fez, não custou nada para você, custou tudo para Ele. O que vocês vão fazer então? Qual é o chamado de vocês? Fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que Cristo Jesus seja conhecido e glorificado. Vamos lá, eu coloquei isso em uma frase. A graça que te dá uma nova identidade é gratuita, mas viver essa identidade vai te custar tudo. Ok? O nosso chamado é ser discípulo. O nosso chamado não é apenas crer e ok, está tudo certo. O nosso chamado tem um custo muito alto.
Devemos viver de modo digno do chamado. Recebemos uma identidade. A imagem de Cristo em nós está sendo restaurada. Mas qual é o nosso chamado? Ser discípulos, ser seguidores. Ok? É fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que a imagem de Cristo em nós seja restaurada. Deus não apenas nos salvou do pecado, igreja. Ele nos restaurou para um propósito. Deus não apenas nos deu uma salvação depois da morte. Deus quer restaurar a nossa identidade e isso acontece de maneira gradual. E posso falar uma coisa? Isso tem um preço muito alto. E quem que tem que pagar esse preço? Nós. Mas Alex, a salvação não foi comprada gratuitamente por Cristo? Foi. Mas o chamado tem um custo muito alto. E agora então vamos para a segunda parte. A parte 2. Tem a identidade, mas tem o chamado. Tem 3 custos, de acordo com o texto que a gente vai ler. O custo do amor, o custo da cruz e o custo do eu. De acordo com Lucas capítulo 14. Queria convidar vocês a ler comigo Lucas 14, versículos 25 a 34. Vamos fazer isso juntos? E pasmem aqui com esse texto, ok? Porque é um texto muito duro, é um texto muito forte. Diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ele e disse: se alguém que me segue... Vou repetir, 25. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse... Jesus se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Uau! Vamos seguir? E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, versículo 33, ninguém pode se tornar meu discípulo sem antes abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir? Ouça com atenção. Igreja, chegamos no chamado. E essa é a parte mais dura. Como é bom saber que nós somos aceitos e amados, não por causa da nossa performance, porque a gente erra até hoje, não é mesmo? A gente falha com tanta frequência, eu não sei vocês. Eu falho com muito mais frequência do que eu gostaria. Eu perco a paciência muito rápido. Eu sou muito pavio curto, sabia? Eu sou. Minha esposa está ali, pergunta para ela. Eu sou difícil. Eu tenho tantos problemas relacionais. Nossa, se eu fosse abrir aqui meu coração para vocês, sobre todos os meus desafios, traumas, vocês iam falar: no, o Alex é difícil. Mas como é bom saber que Cristo Jesus pagou o preço suficiente e necessário para sermos aceitos e amados, não é mesmo? Ao mesmo tempo, se você e eu, se nós queremos ser discípulos de Jesus, teremos que pagar um preço. Não para sermos aceitos, mas porque já fomos aceitos. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem que fazer
3 coisas de acordo com esse texto. O primeiro, o custo do amor, das prioridades. Jesus fala, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Gente, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Que nós não podemos amar pai, mãe, filho, a gente tem que odiar essas pessoas? É claro que não. Jesus estava falando que Ele precisa ser o centro da nossa vida. Ele estava falando que enquanto Ele não tomar a afeição central de tudo aquilo que temos, somos, a gente não vai nem conseguir amar pai, mãe, filho direito. Porque os nossos amores, por causa da distorção da queda em nós, está completamente equivocada. A gente ama de maneira equivocada. A gente não sabe amar filho. A gente, ao invés de amar filho, a gente idolatra filho. A gente não sabe amar pet. A gente idolatra pet. E cria pet e transforma pet em ser humano. A gente não sabe, de alguma forma, existe uma distorção muito grande no ser humano. A gente precisa reordenar tudo. Então, o que Jesus está falando é, eu preciso ser a sua maior afeição. Sabe? E é muito comum cristãos que falam, eu creio em Jesus, obrigado Jesus pelo seu sacrifício. E aí a gente tenta pegar Jesus e reordenar Jesus e colocar Jesus nos nossos projetos, nos nossos empregos, no nosso orçamento. A gente coloca Jesus. Mas Jesus não quer ser colocado nos seus relacionamentos, no seu emprego. Jesus quer ser o centro da sua vida e a gente reordenar as outras coisas em torno de Cristo. Ele tem que ser o centro, ele não tem que ser colocado. Deu para entender? Se Jesus não for a coisa mais importante da nossa vida, se quando nós fecharmos os olhos e respondermos a pergunta, quem é a pessoa que eu mais amo? Se a resposta não for Jesus, existe alguma coisa errada com o nosso discipulado. Se a primeira resposta que nos vem à mente não for Jesus, nós não estamos sendo discípulos de acordo com o que Jesus falou aqui. Sabe, é muito interessante essa lista de prioridades. Quem aqui já fez lista de prioridades? Prioridades de amores, né? E aí nessa lista de prioridades de amores, a gente coloca, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, amigos. Quarto lugar, igreja ou trabalho. Aí o pessoal fica discutindo, o que é que vem primeiro, igreja ou trabalho? Sabe? Uma vez eu li um livro do Francis Chan, onde ele fala uma coisa que eu concordo plenamente. Essa lista não faz o menor sentido. A partir de Lucas capítulo 14, não faz nenhum sentido. Por quê? Porque se a gente tivesse que fazer uma lista de prioridades, Deus não é o primeiro, a família é a segunda. Cara, Jesus tem que estar num patamar onde não cabe lá. Jesus é a própria folha, Ele é a base. Ele que é o centro, todo o resto está centrado nele. E se a gente não entender isso, a gente não vai ser um discípulo de Jesus como Ele nos chamou a ser. Ok, Ele pagou um preço, graças a Deus que Ele pagou um preço para a identidade de Cristo ser restaurada em nós, glória a Deus. Essa identidade ela é recebida, ela não é conquistada, mas como que a gente vai viver? Está sendo coerente? Gente, vai custar nosso amor, por quê? Porque a nossa prioridade vai mudar. Vai mudar. E aí eu volto para onde? Para a frase de Agostinho. O que sei, Senhor, sem sombra de dúvida, é que te amo. Feriste meu coração com tua palavra e te amei. O céu, a terra e tudo quanto neles existe, de todas as partes me dizem que te ame. Nem cessam de repeti-lo a todos os homens para que não tenham desculpas. Mas, que amo eu quando te amo? Existem pessoas que dizem amar a Jesus, são gratas por Jesus,
mas não deixam Jesus ser o Senhor e o dono da vida delas. Isso é muito esquisito. Isso não é de ser um discípulo de Jesus. A grande tragédia da vida cristã não é saber quem você é, porque a gente tem batido nessa tecla. A nossa identidade é a identidade de Cristo. A grande tragédia é saber quem nós somos e ainda assim viver como se não soubéssemos. Segunda coisa, existe o custo do amor, mas existe o custo da cruz. Versículo 27. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Igreja do céu, nós precisamos, gente, é a primeira pessoa do plural, ok? Você precisa, eu preciso, nós precisamos do quê? Nós precisamos parar de desejar seguir a Jesus e buscar uma vida confortável aqui nessa terra, ou até usar a vida confortável como um sinal de que estamos seguindo bem a Jesus. Isso é um equívoco terrível e permeia tudo na nossa vida, nossos pedidos de oração, nossas relações. A gente tem que parar com isso, a gente tem que desvencilhar disso. Sabe, eu vejo missionários vindo aqui, como no domingo passado, falando de Guiné-Bissau, aquilo me anima, mas também me constrange, não é possível que não te constranja. Falando, mano, ele largou tudo para ir. O que me tranquiliza é a convicção que eu tenho, eu e a minha esposa, a minha família, de que a gente está no lugar que nós deveríamos estar. A pergunta para você é, você está no lugar onde você deveria estar? Ou você deveria repensar as suas prioridades, as suas escolhas, o seu emprego, os seus relacionamentos, com quem você se relaciona, quem são os seus melhores amigos, percebe? Então, assim, algo precisa ser feito, algo precisa ser questionado. Porque Jesus falou, você precisa tomar a sua cruz. Seguir a Jesus tem sofrimento. E é interessante que o sofrimento revela o nosso valor sobre Cristo. O quanto Cristo é valoroso para nós. Porque quando uma pessoa que crê em Jesus está com a vida confortável, Deus é bom. Deixa alguma coisa trágica acontecer. Deus continua sendo bom, Jesus é o maior bem da sua vida. E o que eu estou querendo dizer é que os nossos sofrimentos revelam os nossos amores. E Jesus está falando, olha, me seguir, tem um custo. E vai custar a sua tranquilidade, vai custar talvez muitas das coisas da sua vida. Eu não sei se eu não entro em exemplos, aí eu deixo de dar um exemplo aqui. Enfim, pense sobre isso, medite sobre isso, pergunte a Jesus sobre isso. E ele fala, ninguém começa uma obra sem avaliar o custo. E aqui nesse ponto, nessas ilustrações que Jesus está falando, olha, ninguém vai construir uma casa, vai ver quanto tem de dinheiro, e vai começar uma casa e falar, não tenho dinheiro, e vai gastar aquele dinheiro todo apenas nos alicerces. O que Jesus está falando? Por que Jesus está falando isso? Ele está falando, da mesma forma, se você quer ser meu discípulo, avalie o custo. E me seguir custa caro. Uau! Gente. Meus irmãos. É interessante, porque talvez algumas pessoas pensem, então ser cristão, ser um discípulo de Jesus, vamos usar o termo certo? Hoje cristão virou muito amplo. Ser um discípulo de Jesus tem um custo muito alto, Nós não somos chamados ao masoquismo. Eu gosto de sofrer, venha sofrimento, amém. Não é isso. Esposa, me traia. Não, misericórdia. Não é isso. A gente não está desejando isso. O que Jesus está falando, olha, algumas coisas terríveis vão acontecer. Algumas coisas terríveis vão acontecer. E quando acontecerem,
O que você vai escolher? O que você vai fazer? Que discípulo você é? Você vai permanecer fiel? Você vai perdoar como eu te perdoei? Você vai reorientar as suas finanças? Você vai perdoar quem te feriu? Você vai dar a outra face? Você vai andar a segunda milha? O que você vai fazer? Sabe? Olha o Sermão do Monte. É um reino completamente invertido. A qual reino? Está contrapondo com qual reino? Com o reino do príncipe dessa era, do mundo, que é Satanás. Não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. E nós somos moldados por esse mundo, é ou não é? Muitas das nossas identidades. A gente viu domingo passado, quem estava cego, somente um cego foi curado. Mas estava todo mundo cego. E se a gente não se abrir para isso e falar, Senhor, quais são as minhas cegueiras, nós não seremos curados e restaurados. Seguir a Jesus não é adicionar algo na nossa vida, é morrer para a vida que nós queremos controlar. Sabe? Aí talvez fale, nossa, mas isso é duro, Alex, essa mensagem está muito pesada, o que Jesus falou é muito duro. Mas lembre-se de tudo que Jesus falou, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, vai ganhá-la. A gente não faz isso porque a gente é masoquista, porque a gente ama o sofrimento, a gente faz isso porque a gente já ganhou o tesouro de maior valor. A gente faz isso porque Cristo Jesus já pagou o preço, Ele já mostrou que Ele vale a pena, Ele já mostrou que Ele é Deus, Ele já mostrou que Ele é o nosso grande amor. O nosso grande amor não são as coisas que acontecem na nossa vida, o nosso grande amor não são as coisas que acontecem com a nossa família, tudo isso é maravilhoso, é muito bom. Mas perto de Jesus, perto de quem Ele é, perto do lugar que Ele ocupa, perto do trono que Ele ocupa, nada se compara a Ele. Nada se compara a Ele. Terceira e última coisa. Um discípulo de Jesus é chamado por Ele. O discípulo de Jesus precisa pagar o custo do amor, o custo da cruz e o custo da renúncia, o custo do eu. E por último, então, versículo 33. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Ninguém pode ser meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Nós vivemos em uma sociedade centrada no eu, no self moderno. Nós recebemos uma nova identidade. Se quisermos viver de acordo com essa identidade, será necessário o quê? Matar o eu. Matar o eu. Matar os sonhos, desejos, anseios, colocar Jesus no centro e reorganizar os sonhos, desejos, anseios. Se a gente não matar o eu, Cristo não vai reinar. Não tem como ter dois senhores na nossa vida. Não tem como. Não tem como Jesus viver sem nós morrermos. Por isso, Jesus falou, ninguém pode ser meu discípulo sem abrir mão de tudo. Status, dinheiro. Isso aqui não é voto de pobreza. Isso aqui é sobre ganharmos a vida. O Evangelho é sobre matarmos quem somos, igreja. Para quê? Para que Cristo viva em nós. O convite à morte é o melhor convite que Deus pode fazer para nós. Porque se nós morrermos, a gente vai experimentar a verdadeira vida. A vida de Cristo. Se nós abrirmos mão de tudo, a gente vai experimentar os maiores amores, as maiores bênçãos, as maiores posses, os maiores bens,
os maiores deleites, as maiores satisfações. Por isso somos chamados a matar o eu, abrir mão de tudo. E talvez o maior exemplo disso seja o apóstolo Paulo. Lógico, depois de Cristo. Lá em Filipenses 3, Paulo diz assim: eu pensava que essas coisas eram valiosas. Que coisas? Meu status, minha reputação, meu conhecimento. Mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Gente, tudo que você conquistou não define quem você é. Você pode ter uma empresa incrível, você pode ter um emprego incrível, você pode ter um salário incrível, você pode ter um carro incrível, você pode ter uma casa incrível, você pode ter filhos incríveis, você pode ter um casamento incrível, você pode ter tudo isso, mas isso não é nada se comparado a Cristo Jesus. E nenhuma dessas coisas deveria dizer quem nós somos. Sabe o que diz quem nós somos? Cristo Jesus disse que nós somos filhos, herdeiros de uma promessa, herdeiros de algo muito grande, herdeiros de uma natureza que está sendo formada em mim e em você. Nossa identidade está nele, nesse relacionamento com Deus. E quando não entendemos, quando não absorvemos isso, a gente padece, a gente sofre. E todos os dias lutamos com a tentação de acharmos que a nossa identidade está nessas coisas: família, bens, posses. E a gente aplaude essas coisas, a gente elogia essas coisas, e nada de errado com isso. Mas o problema é o quê? É quando a gente faz dessas coisas a prioridade, a base da nossa identidade. Isso é um grande problema. Quando fazemos isso, nos agarramos a uma identidade falsa. Porque essas coisas, elas vão e vêm. Você pode perder o seu emprego amanhã. Você pode perder seu salário amanhã. Não, eu tenho um salário fixo. Você pode perder sua saúde amanhã. Mas o que define quem nós somos é Cristo Jesus e o preço que Ele pagou na cruz. Ele conquistou a nossa identidade. Nele está a nossa esperança. Ele é a nossa posse. Ele é a nossa herança para sempre. E foi exatamente o que o jovem rico não fez. Jesus falou: olha, vai, vende, dá tudo e venha me seguir. Venha ser meu discípulo, porque ser meu discípulo custa. Ele não foi capaz. E a vida nos golpeia, igreja. As pessoas falham contra nós. Muitas vezes a saúde vai embora. Às vezes pessoas que depositamos todo o nosso amor. Existem pessoas a quem entregamos o nosso coração. Essas pessoas maltratam, machucam. Sabe qual é a boa notícia? É que esses acontecimentos não definem quem nós somos. Glória a Deus. Você não é filho de pais divorciados. Você é filho do Deus Altíssimo. Você não é a pessoa abandonada pelo cônjuge. Você é filho e filha do Deus Altíssimo. Você não é a pessoa casada com filhos que conquistou isso ou aquilo. Você é filho do Deus Altíssimo. A nossa identidade está nele, o nosso tesouro está nele. A gente vai abrir mão de tudo por ele, porque ele é o nosso grande ganho, ele é o nosso tesouro. E eu quero terminar falando uma coisa. Alex, eu não consigo, porque o custo é muito alto. Eu também não. Eu quero terminar falando isso. É por isso que a mesma graça que nos salva é a graça que nos capacita.
a viver de acordo com esse custo. Jonas Madureira, eu quero encerrar com essa frase, disse assim: seguir a Jesus é submeter-se ao seu senhorio, amando-o como Senhor das nossas vidas, aceitando o sofrimento que passamos por causa do Evangelho como dádiva, e entendendo que Cristo é o único vínculo que precisamos para ser quem realmente somos. Glória a Deus. Agora, se você é como eu e reconhece, Alex, esse custo é muito alto e eu não consigo, eu queria te convidar a cantar essa parte da música. Eu queria que enquanto a gente cantasse, eu queria que você orasse, cantasse, declarasse ao Senhor: Senhor, vem sobre mim, Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero ser seu discípulo. Talvez você precise rever, talvez você precise pensar: eu não tenho sido um discípulo, eu não tenho pagado o preço, eu não tenho arcado com o custo de ser o discípulo de Jesus. E talvez seja esse o momento em que você vai se arrepender e falar: Senhor, me perdoa. Talvez você tenha ressignificado alguns conceitos e pecados que você sabe que Deus não se agrada. Esse é o momento de você falar: Senhor, me perdoa, eu quero ser um discípulo que ama Jesus mais do que tudo. Talvez vocês tenham passado, algumas pessoas tenham passado por coisas muito duras, ou estão passando por coisas muito duras. Esse é o momento de você, enquanto a gente canta, falar: Senhor, a minha identidade está em Ti. Talvez é o momento de nós nos levantarmos e falarmos: Senhor, o Senhor é o grande amor da minha vida. E se não tem sido, Senhor, renova em mim um amor pelo Senhor acima de todas as coisas. Esse é o momento em que a gente vai se erguer como igreja, cantar e clamar e falar: Senhor, eu não consigo. Será que você pode se colocar em pé e cantar?